Oi, gente, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre gestão, né? Sobre gestão do escritório de advocacia, de que forma a gente poderia fazer uma gestão. Então, assim, vou conversar com vocês para a gente pelo menos voltar pro básico, né? Porque quando a gente pensa advocacia, a gente pensa nas coisas que a gente precisa fazer no dia a dia. A gente precisa fazer petição, a gente às vezes precisa ir ao fórum, precisa fazer audiência, precisa ter o tempo de estar no computador, enfim. A gente pensa muito nas atividades que estão afetas, ligadas diretamente ao exercício da advocacia. Mas a gente também precisa pensar que um escritório de advocacia é um negócio, né? E que ele precisa ser administrado, ele precisa ser gerido, né? Então, a gente pode usar a gestão, a administração, de forma estratégica para potencializar os resultados do nosso escritório. E aí a gente tem uma série de ferramentas da administração mesmo, né? Ferramentas que a gente pega de outras matérias para poder aplicar num escritório de advocacia fazendo uma adaptação, tá? A gente não pode simplesmente aplicar diretamente na advocacia tudo que tem por aí em relação à gestão, porque senão a gente pode também ferir o código de ética da OAB, né? Mas a gente faz uma adaptação de acordo com as especificidades de um escritório de advocacia. Tá? Mas aí primeiro a gente também precisa voltar para o básico, pensar o que é gestão, né? Gestão é você criar uma estratégia de forma a administrar um negócio para que ele atinja determinados objetivos. Né? Isso é a gestão de forma genérica. Quando a gente aplica isso para a advocacia, a gente vai pensar a gestão de forma a potencializar os resultados de um escritório de advocacia. Nós temos nossas especificidades. E aí, se a gente for pensar a gestão de acordo com a história, o que a história tem para trazer para a gente, ela está muito associada à liderança, né? E aí mais complicada ainda fica, vamos dizer que você tem um escritório de advocacia que é seu e que você trabalha sozinho. Então eu não posso gerir o meu escritório porque eu não tenho uma equipe para liderar? Não, não é assim que funciona, tá? Não necessariamente você precisa ter uma equipe para você poder ter uma gestão no escritório. Não, até porque tem vários tipos de gestão e várias coisas que precisam ser geridas dentro de um negócio, né? E aí a gente então começa a falar um pouco sobre os tipos de gestão, né? Dentro de um negócio, o que é que precisa ser gerido? Precisa ser gerido pessoas, e aí no caso você vai pensar, se você tiver uma equipe, você vai realmente imaginar, né? Imaginar não, você vai criar estratégias para gerir essa equipe de forma a extrair dessa equipe as melhores potencialidades, né? Aquilo que aquela equipe tem de melhor. Você vai ter uma gestão voltada para administrar conflitos, para extrair o que é de melhor daquela equipe para atingir determinados resultados que foram determinados resultados que já foram criados desde o princípio de forma estratégica para você poder ter determinados resultados, tá? Então, geralmente é isso. Mas se você é um escritório de advocacia que é só você, então você não tem pessoas para gerir, o que você vai gerir? Você vai gerir a si mesmo, você vai buscar melhorar você, vai buscar saber quais são seus pontos positivos, quais são seus pontos negativos e melhorar suas próprias potencialidades de forma a você alcançar os resultados que você quer para sua advocacia. Então é nesse sentido aí que a gente vai imaginar esse tipo de gestão de pessoas quando você trabalha sozinho no seu escritório de advocacia. E se você tem uma equipe, você vai lançar mão de todas as ferramentas de gestão de forma a extrair o que for de melhor da sua equipe. Você vai realmente aí nesse caso, né, de gestão de pessoas, tá associado à liderança, sim, né? A você liderar pelo exemplo, liderar aquela equipe, a ser uma equipe que realmente gere resultado, uma equipe que realmente seja engajada, uma equipe motivada, uma equipe que realmente queira trazer resultados exponenciais para o escritório, e aí sim está associada à liderança, tá?
A gente tem gestão de processos. Gestão de processos no escritório de advocacia é realmente muito importante. Por quê? Porque a gestão de processos vamos colocar, todo o processo que uma determinada tarefa tem dentro do escritório, desde o início até o fim. Então, vamos colocar assim, a trajetória do cliente. Vamos colocar a trajetória do cliente. O cliente entra no escritório, como que começando desde o início, como que esse cliente encontrou o seu escritório de advocacia, quem foi que fez a indicação, como que foi que esse cliente foi atendido, quem atendeu esse cliente pela primeira vez, qual foi a solução dada para esse cliente, aí depois qual foi o processo que foi dado entrada para esse cliente, quem acompanhou o pós-venda, né, no caso, quem é que está acompanhando esse cliente durante todo o processo, quem é que faz o contato com o cliente, tudo isso. E aí, de forma a melhorar essa trajetória do cliente para que ele tenha o melhor tipo de atendimento possível. Então, é uma coisa que você precisa também analisar dentro do seu escritório de advocacia. Essencial também na advocacia é a gestão do tempo. Como é importante o advogado gerir o próprio tempo. Por quê? Porque a gente lida com várias tarefas ao mesmo tempo. E o que acontece com o advogado que perde prazo, gente? O que acontece com o advogado que perde prazo? O advogado que perde prazo, ele tem uma série de consequências, inclusive punição administrativa na OAB, né? Ele fica com a reputação manchada. Então, sim preciso administrar o tempo e aí ver de que forma isso vai ser feito. Se você vai usar uma boa e velha agenda, eu adoro agenda de papel, adoro um caderninho. Então, eu escrevo, não me adapto muito bem a uma agenda eletrônica, mas aí depende de cada um. Como que você vai fazer essa administração? Então, você pode usar uma agenda eletrônica, você pode usar um caderninho, eu escrevo, eu gosto de escrever. Você pode ter uma secretária que vai te ajudar a fazer isso, mas o que precisa mesmo é fazer um planejamento estratégico. O que eu vou fazer a tal hora do dia, quando eu tenho agenda, quando que eu tenho tempo para fazer determinada atividade. Então, a gente vai dividir o nosso tempo de forma a colocar em prática da melhor forma possível todas as tarefas que a gente precisa fazer. Então, precisa ter uma organização. Excelente também é você saber quantas horas você trabalha e como que você divide essas horas trabalhadas. Tem, inclusive, indicadores de desempenho que te ajudam e ainda tem testes que você pode fazer para saber se você sabe ou não administrar o seu próprio tempo. Porque tem gente que passa o dia todo correndo de um lado para o outro, fazendo uma série de coisas, mas acabam não fazendo nada, porque começa uma tarefa, aí não termina aquela tarefa, aí de repente já está fazendo outra tarefa, aí você vê o seu dia não rendeu nada e você não fez o que precisava fazer. E aí, se a gente for pensar isso na advocacia, a gente precisa administrar os clientes, então a gente precisa dar atenção para os clientes, a gente precisa passar as informações necessárias, a gente precisa responder as nossas ligações, ligar de volta para o cliente que entrou em contato, fazer as audiências, fazer as petições. Então, você precisa separar o tempo que você vai ficar no computador fazendo as suas petições que precisam ser feitas para você poder cumprir os prazos, né? A primeira coisa que eu priorizo na minha agenda são os prazos. Então, escrevi? Mas é isso, eu divido assim, por prioridade, eu priorizo o que realmente é mais importante. No meu caso, mais importante, eu acho, aí a minha opinião é pessoal, tá? Cada um faz do seu jeito, tô dizendo aqui como eu faço. Mas o que é mais importante? É o prazo, pra mim. Porque é um compromisso muito sério, então perder prazo é uma coisa que não pode acontecer, fala muito sobre você dentro da advocacia. Então, a primeira coisa que eu faço é verificar todas as minhas publicações e eu faço isso uma vez por semana e anoto na minha agenda as tarefas que eu preciso, priorizando os prazos que eu preciso cumprir dentro daquela semana, naquele dia. Tá? É a primeira coisa que eu faço. E aí eu separo o meu tempo de acordo com essas petições que eu preciso fazer. Também separo um tempo, pelo menos 40 minutos todos os dias, para poder responder todos os clientes que entraram em contato comigo.
E eu também separo isso por dia. E aí eu vou distribuindo o meu tempo de acordo com as tarefas que eu preciso fazer. Isso dentro da gestão é uma coisa muito boa, tá? E se você tiver uma equipe grande, a gente tem até ferramentas, indicadores de desempenho com ferramentas para você dividir o tempo da sua equipe. Por exemplo, quanto tempo a sua equipe precisa para atender determinado cliente. Vamos dizer que é uma empresa grande, você faz assessoria jurídica para essa empresa, com compliance, enfim, é um trabalho grande e precisa despender bastante do seu tempo para você poder se dedicar. Quantas horas você precisa dar para aquela empresa para poder fazer o serviço, né? Isso é uma coisa que precisa ser medido, porque se você não mede quantas horas você trabalha com aquela empresa, você nem tem como saber se o valor que você está cobrando está pagando as horas que você está trabalhando, tá? Quando eu falo nisso, gente, sempre respeitando, claro, os honorários mínimos da OAB, mas às vezes você está cobrando honorários mínimos e está trabalhando mais, e aqueles honorários que você cobrou não pagam as horas que você está dedicando àquela empresa. Então, a gestão do tempo realmente você precisa numerificar, precisa colocar em números, tá? Para você poder saber se você não está pagando para trabalhar. Então, a gestão do tempo é essencial na advocacia. A gente tem várias ferramentas de gestão do tempo que podem te ajudar mesmo a fazer, assim, uma advocacia melhor, tá? Uma advocacia que realmente tenha retorno financeiro para você. Então, os que eu acho mais importantes, assim, em termos de gestão de tempo... Peraí, eu vou falar o que eu acho mais importante no final. Aí depois a gente tem a gestão de projetos, tá? Quais são os recursos que você utiliza no seu dia a dia? Aí tem a ver com os recursos, o tempo, o cronograma, as estratégias, os riscos. Então você cria um projeto com tudo isso para você fazer uma análise do que precisa melhorar e o que não precisa. Então gestão de projetos também é muito importante. Gestão financeira, gente. Eu acho que gestão financeira é o que eu sou pior, porque eu sou um pouco desorganizada e eu tenho dificuldade com números. Mas é você realmente fazer um controle interno do seu financeiro, controle de entrada e de saída. Saber se você está cobrando certo, e aí a gestão do tempo vai te ajudar a fazer uma boa análise da gestão financeira, né? E usar realmente as ferramentas de precificação. Porque nós temos ferramentas de precificação. Quando eu for falar sobre precificação, eu vou mostrar os livros e os professores que eu gosto de acompanhar com relação a isso, mas ainda não está na hora. Mas às vezes a gente vai direto na tabela da OAB e cobra o valor que está ali, sem fazer realmente uma análise se aquele valor vai cobrir as despesas do escritório. E não pode ser assim, porque senão você tem um negócio que não é lucrativo, tá? A gente tem uma outra questão também, esse até eu vou mostrar os livros que eu li, um outro tipo de gestão, que chama gestão de encantamento, que a gente pode usar muito na advocacia, não tem problema. É desse livro, dessa autora aqui, Marina, não sei falar o nome dela, Pechilivanis, sei lá, não sei falar o nome dela não, tá? Mas ela fala sobre a arte de encantar, isso a gente pode usar na advocacia, como encantar o cliente, como fazer o cliente ficar maravilhado com o seu trabalho, como fazer com que o cliente se sinta realmente especial e sinta que na sua prática jurídica tem um toque especial, tem um toque de carinho que é especial. E ela ensina aqui uma série de ferramentas, tá, que a gente pode usar no nosso dia a dia e que não tem problema nenhum. Não tem problema você usar isso, não tem nenhum impedimento com relação ao Código de Ética da OAB, você usar essas ferramentas para você poder encantar o seu cliente, e isso vai te ajudar o quê? Vai te ajudar a fidelizar o teu cliente. Então, é ótimo você poder fazer essas análises, tá? Gente, outro importante também, gestão de conhecimento. Gestão de conhecimento na advocacia. Gente, essencial, porque o que é o conhecimento, né? O conhecimento na advocacia são as nossas petições, o nosso trabalho que a gente produz no dia a dia. Isso é o quê? Nossa, é a nossa expertise. É o nosso conhecimento colocado em prática.
é você estudar o caso de um cliente, você fazer uma petição com base na doutrina, com base na jurisprudência. Vamos dizer que às vezes nem tem jurisprudência sobre o assunto que você está fazendo, aí você cria uma tese com base, né, na doutrina, no ordenamento jurídico, e vamos dizer que você acaba criando uma jurisprudência nova. Isso acontece com a gente no nosso dia a dia. Então, de que forma, dentro do meu escritório, eu vou dar acesso, por exemplo, vamos dizer que no meu escritório trabalham 3 advogados, 4 advogados, como que eu vou gerir esse conhecimento para dar acesso a esse conhecimento, por exemplo, aos outros advogados que trabalham no meu escritório? Né? Trocar as petições que precisam ser trocadas, trocar as informações. Às vezes eu não tenho domínio sobre uma determinada matéria, mas o meu colega que trabalha comigo domina a matéria. Então, como que a gente vai fazer para dividir essa expertise entre os advogados? Né? Isso é gestão do conhecimento. Tem ferramentas, gente. Tem ferramentas de gestão para fazer essa gestão de conhecimento dentro do escritório de advocacia. O que é muito, muito interessante, tá? E aí, assim, dos modelos de gestão, os que eu acho que são, assim... Não, dos tipos de gestão, os que eu acho que são essenciais na advocacia, gestão de pessoas é importante, tá? Mas se você não tem uma equipe para gerir, então eu não colocaria como topo da lista. Se você não tem uma equipe, no caso você vai levar mais, associar mais ao teu desenvolvimento como advogado, né? Ser um advogado melhor em todos os sentidos. Então, o que eu acho mais importante, gestão do tempo, gestão de finanças, gestão de encantamento e gestão de conhecimento, né? A gestão de conhecimento também, se você trabalha sozinho, vai ficar na mesma categoria de gestão de pessoas. Mas gestão de tempo, gestão de projetos, gestão de encantamentos, eles são essenciais para a gente fazer uma prática jurídica que seja realmente que traga resultados exponenciais. Então não é só o advogar, não é só a militância. Claro, para escritório grande de advocacias, escritórios grandes, a gente tem até a figura do gestor legal, né? Que é um administrador de empresas, é formado em administração e tem um conhecimento vasto em escritório de advocacia, e você contrata esse profissional. Para eles pequenos como o meu, a gente não tem. A gente não tem como ter essa figura do gestor legal, né? Mas seria ótimo. Mesmo que você não tenha a possibilidade ou não tenha um escritório tão grande para ter um gestor legal, não quer dizer que você não precise fazer a administração do seu negócio, tá? E aí nisso, falei sobre os tipos de gestão e agora eu vou falar sobre de que forma a gente vai colocar esse tipo de gestão em prática. E aí que a gente tem os modelos de gestão, de que forma eu vou colocar a gestão em prática. Vai ser uma gestão democrática? Vai ser uma gestão meritocrática? Vai ser uma gestão com foco nos resultados? Com foco em processos? Uma gestão autoritária? Ou uma gestão por cadeia de valor? Uma gestão vertical? Uma gestão horizontal? Que é de que forma eu vou colocar os meus tipos de gestão em prática. Por exemplo, vamos falar gestão de pessoas que fica mais fácil de compreender. De que forma eu vou gerir as pessoas no meu escritório? Vai ser de forma democrática? Como assim, democrática? Eu vou ouvir todas as pessoas antes de tomar uma decisão? É uma gestão meritocrática com base no desempenho do profissional que está trabalhando comigo? Então, vamos dizer assim, eu aumento o percentual que ele ganha lá no escritório, por exemplo, se for um advogado associado, com base no desempenho que ele teve. Então, se ele desempenhou bem o trabalho dele, ele vai receber algo por conta disso. Ele vai receber algum prêmio, ou um aumento, ou um valor a mais, enfim. Se for com focos em resultado, aí já é com o resultado da empresa. Como a empresa tem se saído. Então, vamos colocar assim, quando a gente coloca metas e objetivos com relação ao faturamento, é um resultado bem tangível, fácil de você compreender. Que tá ali, quando a empresa tiver o faturamento de 100 mil reais por mês, então eu vou melhorar isso, isso e isso. Aí é com foco no resultado. E a gente tem como foco em processos, que é em melhorar, por exemplo, o atendimento ao cliente. Então, eu pego a jornada do cliente dentro do escritório, desde como ele foi captado até
o final do processo dele e eu procuro melhorar, fazer da melhor forma possível o atendimento, fazer um atendimento com excelência. Isso seria com foco em processos. Uma gestão autoritária, que seria aquela que já até está fora de moda, tá, gente? Mas às vezes é necessário, que às vezes precisa que alguém imponha as regras, né? Tem pessoas que não trabalham muito bem com muita liberdade, então tem momentos que você precisa ser autoritário. Mas é isso, uma gestão autoritária, que tem uma figura de um gestor, que é um líder forte e que as pessoas, elas são, na verdade, administradas, geridas com base em ordens específicas, com base na figura do gestor, né? O gestor é o mais importante e as ordens do gestor devem ser cumpridas. E por cadeia de valor também, que é essa questão do que é importante naquele momento do negócio, né? O que precisa ser melhorado. Então, o que precisa ser melhorado dentro do escritório de advocacia hoje? É gestão de tempo? Então, eu vou focar em gestão de tempo para gerar valor nesse ponto, nesse modelo de gestão, para poder melhorar os resultados da gestão do escritório com base nisso. Gestão vertical. A vertical é aquela que vem de cima para baixo, que também está associada a uma gestão mais autoritária, só que aí não só de um gestor, mas vamos dizer que seja uma empresa que tenha vários diretores, então as decisões vêm da diretoria para os empregados, para baixo. Aí no escritório de advocacia, vamos dizer que você tem vários sócios que realmente fazem parte dessa diretoria e eles tomam as decisões em relação aos advogados que não estão, que estão mais que estão abaixo, né, na cadeia. E uma gestão horizontal, que é a que está mais na moda, que é você diluir entre os empregados, colocando assim uma hierarquia horizontal, não colocando uma hierarquia mesmo, mas diluindo entre os empregados, entre os seus associados, as decisões a serem tomadas, dando uma liberdade maior para aquele teu colaborador fazer o que ele quiser fazer. Então, assim, usando esses modelos e tomando consciência do que precisa ser gerido dentro de um escritório de advocacia, aí é que a gente tem condições de melhorar ainda mais a nossa prática, tá? E, infelizmente, se você não tem um escritório grande, é você que vai ter que fazer. Não tem outra saída, você precisa administrar, porque não é só sobre advogar. Precisa saber aonde o escritório quer ir, o que o escritório quer fazer, para onde, vou fazer por quê, quais são os objetivos, quais são as metas, o que eu quero alcançar, o que eu quero fazer com a minha prática jurídica, né? Para onde eu quero levar o meu escritório de advocacia, vamos dizer, ano que vem, eu quero ter tantos associados, eu quero ter tanto de faturamento, tá? O que você vai fazer para poder alcançar essas metas e esses objetivos, né? Então, precisa ser gerido. O escritório de advocacia, ele não é um negócio como um outro qualquer, mas precisa ser encarado como um negócio, tá? E aí nós temos também uma série de ferramentas que podem ajudar. Gente, esse livrinho aqui, ó, vou até pegar para mostrar para vocês. Esse livrinho aqui é muito bom. 25 ferramentas de gestão, tá? É um resumão, a gente adora uma coisa bem prática, né? É um resumão que tem várias ferramentas de gestão. As ferramentas são ferramentas mesmo. Às vezes é um software que vai te ajudar a fazer, por exemplo, a computação, o cálculo das horas trabalhadas, o valor. Muitas vezes é um software, às vezes é uma ferramenta mesmo de liderança, uma dinâmica. Enfim, algo que você pode lançar mão para você poder melhorar, né, potencializar os seus resultados. Então a gente vai usar o quê? São indicadores de desempenho. São ferramentas, indicadores de desempenho, testes, às vezes é treinamento que precisa. Então, as ferramentas de gestão são os indicadores de desempenho que vão te ajudar, tá? Te ajudar a colocar as suas estratégias de gestão em prática. Vão te ajudar a saber aonde precisa melhorar, o que você tem feito que não está fazendo de forma adequada. E essas coisas você precisa muitas vezes colocar em números, precisa numerificar. Porque
a gente perde muita noção no dia a dia da advocacia, é a correria mesmo. E aí, às vezes, a gente perde a noção de como o escritório está indo, se o escritório está dando lucro. Às vezes, a gente nem sabe se o escritório está dando lucro ou não. Porque, às vezes, as nossas contas estão todas misturadas. Tem conta tua, pessoal, junto com a conta do escritório. E aí você não tem muita noção de quanto que entrou de honorários naquele mês, não tem noção de quanto que saiu e vai vivendo a vida e tá enrolado fazendo petição e aí não teve tempo hábil para poder fazer cálculo, para poder sentar e fazer conta. Às vezes você sequer sabe qual é o valor da sua hora. E aí, gente, tem o valor da hora da OAB, né, da tabela da OAB, que são honorários mínimos, não são honorários máximos. É muito diferente um escritório de interior. Meu escritório é um escritório pequeno de interior. As minhas despesas são poucas, são pequenas. Muito diferente de um escritório de cidade grande. Vamos botar um escritório no centro de São Paulo, que precisa pagar o aluguel. Compara um aluguel de um escritório em São Paulo, no centro de São Paulo, com um escritório numa cidade pequena como o meu. E aí, o valor, às vezes, que você está cobrando, vamos dizer que você cobre só o valor da tabela da OAB. Irrisório. Então, são cálculos que você precisa saber. Se você sabe que o valor da sua hora é R$250, o valor da hora da OAB está R$120, você está cobrando R$120, você está pagando para trabalhar. Entende? Aí você tem que cobrar acima. Tá? E aí vamos dizer que o valor da sua hora seja mais baixo, R$67, você não vai cobrar abaixo da tabela, você vai ter uma margem de lucro maior. Você vai cobrar o valor que está dentro da tabela ou até mais, dependendo do valor que você vai agregar na vida do seu cliente. Não necessariamente você está preso sim aos honorários mínimos, mas não aos honorários máximos. Então essas ferramentas de gestão, elas vão te ajudar a melhorar a sua prática na advocacia, vai te ajudar a fazer uma avaliação de como você tem ido, de quais são os seus resultados e de onde você precisa melhorar, tá? Então hoje era sobre isso que eu tinha para falar com vocês. Qualquer dúvida é só vocês mandarem uma mensagem, tá? E o que vocês acharem também que a gente precisa fazer diferente, é só me mandar uma mensagem, que eu tô aqui também para aprender com vocês. Não tem isso, não sei tudo, ao contrário, tô estudando. Tô aprendendo, tô fazendo várias coisas novas. Esse ano realmente foi um ano de fazer coisas novas, né? E é isso, tá? Tenha um dia muito, muito bom, muito, muito produtivo e vamos fazer coisas incríveis juntos, tá bom? Um beijo pra vocês. Tchau, tchau.